Hoje o recorte é sobre a modernidade em Jacques Kerouac. E o meu convidado é o querido Gabriel Pinelli, que é professor, pesquisador e ultimamente sua pesquisa se concentra na relação entre crítica e subjetividade sob o ponto de vista filosófico. Além disso, se interessa pelas relações entre literatura, filosofia e história. Dentre suas publicações, destaca-se a organização do livro Literatura e Suicídio, juntamente com William André Lara de Oliveira Amaral. E a publicação saiu pela editora da Unispar em 2020. Gabriel, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer conversar contigo e poder falar um pouquinho sobre Kerouac, né? E matar um pouco da saudade também. Então, antes de passar a palavra, eu estou curiosa, né? Além de a gente falar sobre o Kerouac, porque sempre você tem alguma coisa na cabeceira. O que está na sua cabeceira agora? Na minha Não estava cabeceira agora? planejado, né? Boa pergunta. Eu estou lendo alguns historiadores agora, bastante, sim, sobre a questão da modernidade. Eu estava lendo o Reinhard Koselleck, que é um historiador alemão, para discutir o conceito de crítica e o conceito de crise também. Estava lendo isso. Mas também estou lendo algumas coisas assim de literatura contemporânea, que eu estou tentando me atualizar um pouco, porque eu passei a vida inteira lendo velharia, né? Então, estou tentando ler agora um pouco mais de coisa nova. Eu estava lendo a Beatriz Bracher, né, Olha esses que tempos bacana. atrás. E vou ver se agora nas férias eu pego para ler um romanção. Estava pensando em ler alguma coisa mais de literatura, assim. Mas estou sempre lendo e relendo, principalmente o George Agamben, né? Michel Foucault, são os autores que eu gosto mais de ler. Sempre que leio, me identifico mais. Certo. Então vamos para o Kerouac. Conta para a gente como que se deu o teu primeiro contato com a obra e com esse autor, né, tão conhecido e tão importante, né, para toda uma geração, né? O Kerouac comigo foi uma coisa interessante, assim. Eu estava na faculdade, eu morava com um colega de República, e um dia ele chegou lendo o On the Road, e aí ele falou, tô lendo o Kerouac e tal. Eu falei, quem que é esse cara, né? Ele, é um escritor famoso dos Estados Unidos, essa coisa de pegar a estrada e tal. E eu nem dei bola, assim, ele falou alguma coisa, dança. Mas eu fazia jornalismo na graduação e tinha vários colegas que adoravam a obra do Hunter Thompson. A molecada adorava aquilo, que era um jornalismo mais transgressivo. E eu fiquei muito interessado em fazer discussões sobre a obra do Hunter Thompson para fazer um mestrado em literatura. E ao estudar a obra do Hunter Thompson, eu fui me deparar com a importância que o Thompson tinha que o Kerouac tinha para o Hunter Thompson. E aí eu acabei lendo Kerouac e falei, peraí, né? Tem alguma coisa que me interessa. E eu acabei ficando apaixonado pelo Kerouac, assim, pela obra dele, e mais especificamente por ele como escritor. Né? Me interessava muito, assim, a maneira como ele tratava da escrita e pensava a escrita. Porque ele foi um escritor que deu a vida pela literatura. Né? Literalmente, sim, ele colocava a literatura como a grande coisa da vida dele. E o que me intrigava muito, foi o problema que eu tentei desenvolver ao ler o Kerouac, é como é que pode uma pessoa que viveu a vida inteira falando de literatura ser reconhecida por não fazer literatura, por, né, sair na estrada, viver alegria, isso aqui não tem reflexão, como isso, né? E aí eu fui ver que, na verdade, o Kerouac é pura literatura, né? Quer dizer, essa ideia de simplesmente um homem pegar a estrada e depois escrever a respeito é uma farsa, né? Quer dizer, Kerouac sempre foi um grande leitor, um grande interessado pelo que seja a literatura, e especificamente a literatura moderna, porque ele era leitor dos americanos, os modernistas, né? Ele foi um grande leitor
do Thomas Wolfe, que foi o cara que mais inspirou ele, que é, digamos assim, o escritor, junto com Hemingway, com Faulkner e com o Fitzgerald, que são os grandes romancistas dos Estados Unidos no começo do século XX. Então, eu fui investigar um pouco isso, assim, né? Qual que era a do Kerouac com a sua biblioteca. Foi assim que eu acabei me aproximando. Falando na biblioteca do Kerouac, você fez pesquisas no arquivo dele, né? E me conta, nessa sua pesquisa, você encontrou algumas referências da reflexão dele sobre a modernidade, sobre essas questões que tocam as nossas pesquisas, né? Sim, sim. Na verdade, quando eu fui, eu fui por causa de uma bolsa de sanduíche, né? Obrigado, CAPES, né? Naquela época que tinha CAPES, né? Funcionava. Eu fui para a Universidade de Columbia, em Nova York, onde tinha uma parte do acervo dele, mas principalmente a minha pesquisa foi na Biblioteca Pública de Nova York, que fica lá no centro, né? Na Quinta Avenida, lá. E lá onde estão todos os manuscritos, a maior parte, né, dos manuscritos do Kerouac, e eu tive a oportunidade assim de não só fuçar os textos literários dele, as cartas diretamente, como também assim ter um contato com essa experiência dele da escrita, né? Perceber como que ele elaborava os romances, que para mim era o mais importante. E obviamente, quando eu fui para lá, eu já tinha uma pulga atrás da orelha, né? Uma hipótese sobre o que o Kerouac pensava sobre a literatura. E, por sorte, tudo se confirmou. Assim, na medida em que eu fui lendo, fui percebendo que Kerouac pode ser considerado um pensador da modernidade. Em que medida? Né? Kerouac foi, assim, ele tem uma formação intelectual muito ampla. Cada pessoa vai ler o Kerouac, claro que vai focar naquilo que mais interessa. Mas o meu interesse específico no Kerouac, eu acho que o mais importante dele para falar da modernidade, é primeiro a forma como ele pensava a sua própria literatura como moderna, isso é o mais importante. Ele estava, todo momento que ele estava pensando em literatura, ele estava pensando a literatura do meu país, no meu tempo, que é o tempo da modernidade, né? Ele tinha consciência disso. Ele se apresentava como um escritor revolucionário, um escritor que queria participar, digamos assim, se não das vanguardas especificamente, dessa tendência vanguardista dos Estados Unidos, que era muito forte, né? No contexto em que Nova York também estava se tornando um polo, digamos assim, né? Cultural, intelectual, bastante específico. Então, ele leu muita coisa, conheceu muita coisa desse contexto de uma literatura moderna. Mas, especificamente, o que mais me chamou a atenção foi a leitura que Kerouac fez no Historiador, que hoje já é esquecido, mas que foi muito importante para todos os escritores da geração Beat, que foi Oswald Spengler, que era um historiador alemão que tornou-se esquecido devido a uma certa assimilação dos nazistas de algumas teses que o Spengler tinha a respeito da cultura, da modernidade, né? E que era um escritor, assim, eu não gosto muito desse termo, né, porque tira um pouco a dimensão do problema, mas que hoje a gente poderia falar, assim, no linguagem vulgar, que é um escritor conservador, no sentido de que ele não aceitava qualquer mudança, qualquer transformação como algo ok, né, como algo bom, necessariamente. Então, ele era bastante conservador a respeito dos desenvolvimentos da modernidade, tal como muitos outros autores da sua época que sobrevivem até hoje, como Walter Benjamin, Adorno, né? Só que o Spengler, ele tinha uma crítica à modernidade que, embora muito parecida com a de Benjamin e a de Adorno, focava numa espécie de racismo vitalista, do tipo do Nietzsche e especialmente, que ele considerava, né, do Goethe. Então, o Spengler, quando ele escreve a obra máxima dele, né, que é o Declínio do Ocidente, ele vai tomar um modelo de se fazer historiografia, de falar da modernidade,
que ele vai tomar do Nietzsche, que é um grande crítico da modernidade, também considerado conservador por muitos, né? E do Goethe, porque pensava, né, uma certa forma vitalista de pensar a cultura como expressão da vida e do espírito de um povo, de uma raça, né? E o Kerouac leu muito isso e absorveu muito esse pensamento do Spengler, a ponto de, assim, os dois grandes problemas, ao meu ver, do Kerouac na obra dele são, né, a América, por um lado, a América pensado como cultura, né, como um expoente da modernidade, e, por outro lado, a linguagem própria da modernidade, com a linguagem literária própria da obra moderna, que para o Kerouac era uma linguagem advinda do romantismo, né, da tradição romântica. Né, todos os temas da obra do Kerouac giram em torno do momento em que nasce a modernidade. Então, a questão da espontaneidade da escrita, a questão, né, de como essa escrita fala da vida e não é meramente uma retomada das normas neoclássicas que vêm de Platão, Aristóteles e tal, né? Ele queria fazer alguma coisa nova, ele queria fazer alguma coisa mais alinhada com o seu tempo. Então, ele pensava a sua obra do ponto de vista que é o da modernidade, que é o da historicidade das coisas, do momento propício, né, de se fazer as obras. Então, ele estava todo imbuído nessa ideia. Eu sou um produto do meu tempo, sou um produto da modernidade, e eu vou fazer uma obra que contribua para essa história. Por isso que o Kerouac é uma figura bastante controversa, né? Moralmente, religiosamente, em alguns aspectos conservador, em outros aspectos, né, bastante liberal, bastante progressista, né? Kerouac, quando você lê a obra dele, uns vão falar assim, esse cara era um baita no conservador, o outro, esse cara era um baita de um revolucionário, né? Porque ele era as duas coisas ao mesmo tempo, com uma leitura bastante específica da modernidade que derivava dessa leitura do Spengler, né? Você falou do Benjamin, do Adorno, né? A modernidade para o Benjamin é a catástrofe, né? É o resto, né? Ele vai criar toda uma teoria em cima, né, dessa destruição. É nesse sentido que você coloca o Spengler? Não, o Spengler, ele tem uma leitura do tempo Porque você falou que, do Nietzsche, né? Que ele é leitor do Nietzsche, né? sim, eu acho que, bem, primeiro que assim, o Benjamin e o Nietzsche tinham visões um pouco distintas do tempo, né? Inclusive, ele faz uma crítica ao nascimento da tragédia, quando, né, no texto dele sobre o Barroco. Então, eles têm uma visão um pouco diferente sobre a história, mas o que eu acho que é comum a toda essa geração, quem trabalha muito bem isso é o Michel Louvi, naquele livro sobre o romantismo revolucionário, que ele mostra que nem todo romantismo era progressista num sentido assim, de aceitar o progresso, como é o caso do Benjamin, né? Ou de aceitar essa tese inocente de que o futuro vai ser melhor do que o passado, né? Nesse sentido, o Spengler também, né, tal como o Benjamin, pensava que o futuro não aguarda algo melhor. Só que, enquanto Benjamin faz uma leitura, a meu ver, materialista da situação, o Spengler tinha uma leitura bastante metafísica, né? Quer dizer, metafísica no sentido assim, existe uma forma, né, que toda a história pode ser pensada a partir dessa forma, né? E ele vai tomar um modelo de história que é um modelo vitalista, né? O tempo para o Spengler e para o Kerouac também não é um tempo que conduz alguma coisa melhor. É um tempo marcado pela ideia de trágico, pela ideia de tragédia, declínio. Daí, inclusive, o declínio do Ocidente, que é o título do Spengler, né? Ele vai falar que nós estamos vivendo no fim do Ocidente. Então, ele vai falar coisas assim como, né, a obra do Goethe é a última grande obra, daqui para frente só declínio. Né? Coisas que fazem as pessoas falar que o Spengler é simplesmente um conservador. Mas por que o Spengler falava isso? Ele não era necessariamente alguém pessimista ao ponto de achar que tudo, né, do Ocidente
era ruim, ou daqui para frente, nunca mais. É que ele entendia que as culturas viviam um ápice e depois elas iam morrendo para dar lugar a outras culturas, né? Então, o Spengler entendia que o Ocidente estava para morrer e alguma coisa nova ia surgir, né? E essa coisa nova, para ele, era o que interessava, né? Quer dizer, o Spengler ele tinha um pouco o Kerouac também, de que o mundo ocidental estava entrando em ruínas. E, em certo sentido, ele não estava tão errado. Ele estava errado nas premissas, mas foi exatamente o que aconteceu com os Beats, né? Quer dizer, eles se colocaram como revolucionários da cultura, né? Os Beats, o Claudio Willer insiste bastante nisso, que é um dos maiores especialistas na geração Beat no Brasil. Quer dizer, foi uma revolução cultural sem precedentes na história, né, da cultura ocidental moderna. Quer dizer, a mudança dos hábitos religiosos, morais, uma liberação sexual, de costumes, né? Os Beats encarnaram muito isso. E o Kerouac, quando usa o termo beat para falar de uma geração, ele fala pensando no Spengler, ele cita o Spengler. Ele diz, nós somos uma geração assim, né? E que geração é essa? Ele vai usar alguns termos próprios lá do Spengler, mas o Kerouac acreditava o seguinte, que eles eram a renovação, que eles iam deixar para trás esse acúmulo de ideias do passado, das memórias, não é? E que eles iam criar uma coisa nova, partindo da energia vital deles, né? Então, não era mais... né? O Kerouac, por exemplo, ele usa muito esse exemplo, assim, a gente não pode escrever que nem o Eliot, né? Terra Devastada, The Wasteland, que vai pegando os cacos dos outros textos e vai juntando para formar uma coisa meio amorfa, meio tudo misturado. Não, nós vamos escrever daquilo que vem do fundo da nossa alma, da nossa vontade de viver, essa coisa romântica, né? Então eles acreditavam, junto com Spengler, né, seguindo Spengler, que eles eram uma força renovadora para a literatura, mas num sentido bastante metafísico, e não no sentido materialista, né? Mas se você pegar a história de toda a geração Beat, quem fez esse papel de crítico materialista foi mais o Allen Ginsberg, né? Inclusive por isso que o Kerouac e o Ginsberg brigaram muito no fim da vida e não batiam mais com as ideias, né? Porque o Kerouac se tornou um extremo anticomunista e o Allen Ginsberg era um judeu comunista, tal como o Benjamin foi, né? Gabriel, se tu pudesse comentar um pouquinho como que foi essa tua experiência na biblioteca, com o material, né, com as notas do Kerouac. Teve algum momento que tu encontrou alguma anotação dele sobre esse tema, né, da modernidade? Falou sobre o Spengler. Isso aparece nos manuscritos? Como que isso aparece? Sim, eu encontrei bastante coisa. Bem, primeiro assim que o acervo de um escritor, ele é igualzinho o Benjamin fala, né? É um eterno catarcacos, né? Porque é um pensamento aqui que veio, ele anotou, é uma coisa ali que não tem exatamente um contexto, não tem organicidade, né? Você vai lá e vai fuçar esses fragmentos. Então é muito difícil, depois de muito tempo lendo esses fragmentos e relendo, você encontra a coerência perdida deles. É exatamente o que eu tentei fazer na minha tese de doutorado. Mas, assim, é muito evidente, quando você começa a ler esses fragmentos, que, embora você veja, igual inconsciente, né? Tem paradoxos, pensa uma coisa num dia, pensa o contrário no outro, mas tem alguma coisa que volta, alguma coisa que retorna, né? Sempre. E eu acho que a coisa que retorna no Kerouac é esse problema do tempo, essa questão do que significa ter um destino, viver, para onde vai a vida, o que isso significa, né? Então é muito legal ler o Kerouac procurando um sentido para a vida e para a geração dele, né, nas notas. Quem quiser ler um pouco, né, tem publicado aqui os diários do Kerouac, organizado pelo Douglas Brinkley, que é um texto onde vocês vão ler o Kerouac pensando nessas coisas, está publicado, né? O Kerouac é um dos autores que
houve muito interesse pela publicação desses papéis, né? Da vida pessoal, né? Porque ele era uma figura que ficou bastante famoso pela sua biografia, mais do que tudo, né? Excêntrico. Oi? Excêntrico, né? Excêntrico, né? Eu acho que se criou em torno do Kerouac assim um culto, né? Assim, uma ideia de fama ou de inteligência ou de símbolo, né? O Kerouac, ele foi um cara sobre o qual muitas expectativas se acumularam, entende? Quando ele publica On the Road, se torna um texto famoso, um texto que é visto como sinal de uma nova geração, as pessoas compram muito isso e o Kerouac começa a ser visto como um porta-voz. E ele não era, ele era um escritor mais do que tudo. Ele estava preocupado com a escrita. E não existe necessariamente oposição entre uma coisa e outra, né? A gente sabe. Mas o Kerouac, especialmente, ele era muito tímido e muito incomodado com o que diziam dele. Então, o que aconteceu com o Kerouac? Dá para ver isso muito, assim, lendo os manuscritos do arquivo, né? Ele não lidou bem com a fama. Ele ficou alcoólatra, desesperado. Ele passou a vida inteira perseguindo uma coisa, e isso movia ele. Quando ele conseguiu, isso paralisou, traumatizou, né? A psicanálise ensina, né? E quando ele se tornou famoso, ele viu que não era aquilo. Então bateu aquele real desesperador que é, e agora? Para onde eu vou? E aí o que aconteceu? Ele volta para casa da mãe, e tem vários estudos psicanalíticos sobre isso, né? Ele acabou, digamos assim, sendo abraçado pela mãe ali e esperando a morte. Tanto é que morre jovem, 40 e tantos anos. 47, se eu não me engano? 47, eu acho que é 47, né? Eu não me preparei, mas muito jovem, né? Morreu assim, sangrando até a morte, né? Hemorragia por conta do álcool, cigarro, tudo, né? E tem um momento dos diários dele que ele escreve alguma coisa assim: se eu não fosse católico, já teria me matado. Né? Ou seja, se matou. Né? Ao meu ver, era um suicida. Assim, o Kerouac ele não lidou bem com essa exposição, especialmente porque não entenderam a obra dele. E isso eu concordo. Né? Ninguém entendeu a obra dele na época em que foi publicado. Por quê? Porque uma das coisas que ele se queixa, e eu concordo com ele, é que as pessoas confundiram ele com o herói do romance dele, né? Que é, na verdade, Jim Moriarty. Né? Jim Moriarty, que é o companheiro que viaja com Sal Paradise em On the Road, que é baseado no Neil Cassidy. Neil Cassidy foi um jovem cheio de energia, leitor de Nietzsche, todo, né, viril, toda uma energia sexual muito forte, uma vontade de viver muito grande, e ele queria retratar a América, não é, baseado nesse personagem. Tanto é que no prefácio de Visões de Cody, que é o livro mais profundo do Kerouac, ele diz que a intenção dele é captar a América pelo espírito desse herói que é o Neil Cassidy. Né? E ele acreditava que o Neil Cassidy era uma espécie de paradigma para se falar do momento atual da história americana, né? Dessa renovação de valores, dessa renovação spengleriana, né? De uma geração menos condicionada pela história e capaz de produzir coisas novas. Né? Uma coisa que o Deleuze chamou muita atenção do Deleuze no Kerouac. Então, quando o Kerouac publica os textos, as pessoas começam a ver ele como se ele fosse esse revolucionário, como se ele fosse esse nietzschiano, né? Esse hedonista, quando, na verdade, o Kerouac era um grande católico, né? De formação católica francesa, né? Canadense francesa, chamava-se pejoramente de canuck, né? Era mal visto, né, entre os americanos ali como um subtipo lá do Canadá, né? E ele tinha uma visão muito religiosa da vida,
né? Da ideia, inclusive, que ele tira de beat como beatífico, né? E ele, na verdade, era muito ascético, né? Ele buscava um tipo de ascese, levou ele ao budismo também, a experiências de abstinência sexual e tudo, né? Era uma figura muito diferente do Newcastle, ao meu ver, né? E ele se queixa disso, ele fala assim, estão botando em mim as esperanças deles, né? E a minha visão, a minha mensagem, diz o Kerouac, né? É sobre quanto esse mundo é divino, não é? Quanto esse mundo pode ser maravilhoso, quanto eu busco a face de Deus em todas as coisas, né? E eu acho que ele percebeu, ao ver dele, que a geração que estava vindo não tinha essa visão, tinha uma outra visão. Daí ele ter sido um grande crítico dos hippies, né? Como o Allen Ginsberg era mais afeito ao multiculturalismo, uma expressão mais universal das coisas, o Allen Ginsberg foi abençoar os hippies, mas o Kerouac não. Então ele morreu amargurado porque isso encena também a visão que ele tinha sobre o tempo, não é? Que tudo tende ao declínio, né? Que a própria vida dele tenderia a um certo declínio. A expressão mais dramática nisso está no romance, que, ao meu ver, também é um ótimo romance do Kerouac, que é o Julos Vaidoso, né? O Kerouac escreveu vários livros, são todos autobiográficos, a maior parte, né? Tem alguns que não são, mas nesse aqui ele está falando do fim da vida, é um dos últimos livros que o Kerouac escreveu. E ele começa o livro dizendo assim, eu publiquei, eu viajei, eu experimentei tudo, né, na vida. Eu consegui publicar o meu romance, eu fiquei rico, depois eu fiquei pobre. E para quê? Ele vai dizer, para nada. Tudo é vaidade. Né? Ele pega aquela passagem da Bíblia, né? Tudo é vaidade. Então ele tinha essa visão triste, trágica da vida, né? Que não correspondia tanto ao que se esperava dele. Né? Porque foi criado esse personagem, né? Revolucionário, né? Sim. Que, claro, ele queria uma transformação dos valores, mas ele esperava uma transformação religiosa, né? Uma transformação diferente do que aconteceu. É interessante pensar nisso porque os hippies, especificamente, foram, assim, foram muito revolucionários, mas, ao mesmo tempo, assim que eles surgiram, eles já foram muito criticados. Né? A gente tem essa impressão de que os hippies eram na década de 70 nos Estados Unidos. E não era, sabe? Era uma parte. Né? Existiam muitos movimentos nos Estados Unidos da década de 60, 70, e os hippies foram vistos por muita gente como uma decadência. Inclusive o Hunter Thompson via dessa maneira. Quer dizer, os hippies simbolizam o quê? Um desvio de mudanças políticas radicais com os movimentos dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Os movimentos pelos direitos civis, o movimento negro muito forte, Panteras Negras, né? Martin Luther King, um desvio dessa rota política para um certo hedonismo individualista, natural, né? Voltado a uma certa ideia religiosa, de apropriação religiosa, de algumas ideias. E o Kerouac não comprou isso. Né? Ele via, de maneira assim, como um sinal da decadência, né? Como ele via em várias coisas. Né? Muito spengleriano. Né? Tudo é decadência, tudo é tragédia. Gabriel, tá uma delícia te ouvir. Apesar de a gente, às vezes, querer também ter um pouquinho do revolucionário, né? Do lado revolucionário do Kerouac, né? Eu acho que é muito interessante para quem está assistindo, né? Também ter noção, né, desse outro lado, vindo de um pesquisador como você, né? Que foi para o arquivo, né? Eu acho que isso é muito bacana, mostrar toda essa contradição, né? E porque muitas pessoas, né, têm essa questão do escritor e do personagem, né? Isso é muito comum, né? Ter esse vínculo e as pessoas realmente idealizarem, né? E o Kerouac era uma figura, né? Um homem muito bonito, né?
Então, realmente, ele poderia, né, satisfazer todas as fantasias dos leitores, né, porque ele se encaixava Sim. nessa imagem, né, que foi produzida, né. Até pensar num Kerouac melancólico, né, é, é diferente, né? Que bom que você usou essa expressão, porque, na verdade, para mim, que eu fui lá e li todos os arquivos e fui tentar entender como Kerouac pensava, eu não consigo ver outra coisa no Kerouac a não ser essa melancolia romântica, né? Uhum. Inclusive, que eu acho que, inclusive porque eu acabei estudando muita melancolia depois, e eu percebi por quê, né? Essa história da melancolia. O Kerouac, ele foi um bom leitor de Goethe. Um bom assim, né? Não um leitor acadêmico, mas um leitor muito inspirado no Goethe, né? E ele, por conta do Spengler dizer que um conceito que o Spengler usava para explicar a modernidade, ele dizia que a modernidade é faustiana, né? Ele usava o herói do Goethe, o Fausto, como símbolo das aspirações do homem moderno. Inclusive o Kerouac diz, né, que Dean Moriarty, Neil Cassidy, era um herói faustiano. Por quê? Porque ele desejava o infinito, ele desejava o poder absoluto, o prazer absoluto, né? No Fausto, do Goethe, você tem o Mefistófeles, o demônio, chega para o Fausto e diz assim, ó, vamos fazer uma aposta. Se você conseguir parar e dizer, ó, tão belo, né? O tempo parou, tudo é tão maravilhoso, né? Aí você perde a aposta, né? Por quê? Porque o Fausto era um melancólico profundo que não conseguia sentir prazer em nada, né? E o Mefistófeles suga ele para esse mundo do hedonismo. E é assim que o Spengler caracteriza a modernidade, como essa ânsia infinita por poder, né? Vontade de poder e pela própria ideia do infinito. Né? Quer dizer, um homem moderno não quer ser apenas rico, ele quer ser infinitamente rico. Um homem moderno não quer, né, ser simplesmente poderoso, ele quer ser infinitamente poderoso. E o Kerouac, ao mesmo tempo em que ele criticava muito a modernidade, é paradoxal, porque ao mesmo tempo ele buscava esse infinito na escrita, ele buscava uma expressão de uma obra imensa que não tem fim, né? Também que vai pela estrada e volta para a estrada e não tem fim, né? Ele expressava esses valores na sua obra. Mas se você lê o On the Road, o começo do On the Road é idêntico ao começo do Fausto. É um herói melancólico, né? O próprio Saul Paradise é alguém em busca da salvação. E isso reencena, né? Tanto o Fausto quanto outras expressões literárias do passado, como, por exemplo, o Dante, né? O Inferno do Dante, a Divina Comédia, também é um homem que caminha pelo mundo em busca de um sentido para a vida, em busca da sua salvação, né? Também é autobiográfico, né? A Comédia do Dante. Então, assim, o que eu diria é, o Kerouac, ele escreve sob o ponto de vista de alguém que busca um sentido para a existência, né? E por que ele se busca um sentido para a existência? Porque parece que ela não tem por conta própria, né? Ele é aquilo que o Lucas chamava de herói problemático, né? Um herói que precisa buscar o sentido para a vida, porque isso não é dado a ele de primeira, né? Então, a marca do Kerouac é essa busca, né? E essa busca só pode partir da consciência de uma falta, da consciência de uma impotência, né? Então, começa On the Road, né? Eu estava muito triste, porque tinha acabado de me separar da minha mulher. No manuscrito original estava, porque acabei de perder meu pai, né? Quer dizer, ele muda a versão, né? Não sabe se é a mulher, se é o pai, mas não importa. A questão é que tudo para ele parecia vazio, não é? Então, e acho que foi um pouco esse aspecto do Kerouac que chamou tanta atenção,
Porque até hoje o Kerouac, ele é lido por pessoas quem? Né? Quem são os maiores leitores do Kerouac hoje? Os jovens. Né? E o que os jovens buscam nessa zorra que é o mundo? Né? Um sentido para a vida. E isso não é imediatamente dado a eles. É por isso que o Kerouac fala tanto com a gente, eu imagino. Né? Então, hoje o Kerouac ele não é mais unânime, né? Como foi já. Hoje você vê, por parte da crítica literária, inclusive, né? Muitas críticas. Né? Por quê? Porque as mulheres dele, né? As personagens mulheres são superficiais, ele não tinha tato para isso, né? Porque algumas passagens do texto é racista, não sei, mas não são aquilo que a gente espera que ele poderia dizer sobre uma visão mais realista do negro, né? Porque eu quero tal, enfim, não cabe mais na nossa visão, que é uma visão mais assim, como a gente já tem sentidos para o mundo, só quer que as coisas se adaptem a ele, né? O Kerouac, ele não sabe o que é o certo e o errado. Ele está saindo em busca disso. Né? E acho que é por isso um pouco que ele mexe com a gente, porque é a posição de quem está em formação, é a posição de quem está buscando ainda um sentido para as coisas. Né? Então, diria assim que o Kerouac perdeu o seu frescor frente à nova geração. Né? Ele fala menos, mas ele fala mais a essas pessoas que ainda buscam sentido para as coisas. E às vezes, né, como Goethe ensina, como Fausto, né, precisa sair para a estrada. Você precisa que o demônio pegue na sua mão, né, esse demônio que é o Dean Moriarty, pegue na sua mão, fala, vamos para o mundo, vamos experimentar os prazeres da vida, vamos tentar ver o que é o certo e o que é errado. Né? Eu acho que é um pouco isso, Kerouac, né? É uma consciência melancólica. Sim. Pegando esse gancho da busca, né? E quem está iniciando essa busca por uma leitura do Kerouac, o que você indica? O Kerouac tem uma vantagem, porque as melhores obras dele são as mais gostosas de ler, né? que são On the Road, certamente. Né? Eu acho que qualquer pessoa deve começar pelo On the Road, se quiser ler o Kerouac. Eu até sugiro a leitura do On the Road mesmo, né? Não do manuscrito original. Eu acho até melhor ler essa versão editada, né? do On the Road. E, assim, para saber mais sobre o Kerouac, né, vocês devem ler Os Rebeldes, o livro do Claudio Willer, que é o melhor estudo que a gente tem hoje sobre os Beats em geral, né, e sobre o Kerouac também. E se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nesse aspecto da vida, do diário do Kerouac, né, devem ler os diários publicados pelo Douglas Brinkley, e assistir alguns documentários, enquanto se faça alguns documentários sobre a vida do Kerouac no YouTube, na internet. E eu, assim, da minha parte, o meu livro favorito do Kerouac, eu não tenho nem ele aqui, porque eu emprestei para uma aluna, mas é o Dr. Sachs. Mas é um livro que ele é muito difícil e não tem nem tradução, né, para o português, que é uma história de adolescente mesmo, assim, né? Quer dizer, ele vai descrever a fase da vida dele, que ele era adolescente em Lowell, Massachusetts, onde ele nasceu, e é um texto recheado de fantasia, você não sabe o que é realidade, o que é fantasia, o que é memória, o que não é, e é um texto complexo, denso, em que ele fica imaginando seres sobrenaturais, é tudo uma disputa cósmica, né? Assim, um jovem descobrindo o cosmos, né? E esse texto me chama muita atenção, porque é um Kerouac diferente, é um Kerouac excêntrico, experimental, né? Que ainda não está tratando tanto dos temas que o tornaram mais famoso. Né? Então, eu acho que é uma leitura interessante. Oi? De que ano que é esse livro? Eu tenho uma tabela com os anos, né? Porque o Kerouac ele tem um problema, que é o seguinte: ele escreveu os livros numa ordem diferente do que se passa com a vida dele. Então, às vezes, o último livro que ele publicou trata de um período do começo da vida dele. Né? Ele não escreve assim que acontece a coisa. O escritor proustiano, né? Ele amava o Proust. Né? Era Proust, Thomas Wolfe, os dois grandes escritores que ele amava.
E aí não dá para saber. Eu não lembro exatamente quando foi publicado o Dr. Sachs. Eu te passo depois uma tabela, se dá uma olhada. Mas, assim, é um livro difícil, mas é um prazer de lidar com essa dificuldade, né? Particularmente eu gosto. Infelizmente, eu já tentei traduzir isso aí, mas ninguém quer publicar isso aí. Então, um dia, quem sabe, eu Mas consigo você já traduzir isso. está trabalhando na tradução? Que eu saiba, ninguém está trabalhando na tradução do Dr. Sachs. A LPM tem os direitos do Kerouac e tem um problema ainda por cima de tudo isso, que é que o Kerouac está com um problema, não sei como é que está agora, mas os direitos autorais da obra dele, teve um caso de uma assinatura falsa, se eu não me engano, da mãe dele lá, que gerou todo um transtorno. E não se sabe exatamente, eu não sei exatamente agora como que está, né? Mas se publicam coisas do Kerouac ainda, né? Está publicável, então provavelmente ainda deve estar rolando alguma coisa. Mas, assim, o Kerouac, ele é um escritor que escreveu muito, muito. E nem tudo que o Kerouac escreveu vale a pena. Né? Infelizmente, não é um desses escritores, né? Mas certamente a maior parte do que está publicado em português vale. Né? E eu acho que o Dr. Sachs era um livro que deveria ser traduzido um dia, numa espécie de retorno ao Kerouac. Eu espero que um dia as pessoas voltem ao Kerouac sem rancor, sabe? Assim, é inegável que ele é um grande escritor, é inegável que ele tem uma obra volumosa. Talvez ele não fale aquilo que a gente quer que ele diga, mas isso não torna nenhum livro desinteressante, né? Né? Justamente o contrário. Talvez hoje, à distância, a gente deva ler esse Kerouac e entendê-lo na sua tragédia também, né? E vê-lo menos como essa figura heróica, modelo, né? A gente vive uma geração muito estranha na relação com a literatura, que eles querem que todo escritor seja um modelo moral, né? E o Kerouac não é, né? Nunca vai ser também, justamente porque já passou o tempo dele, né? Já passou a época dele. Mas é interessante para a gente pensar, talvez que ele vivia dilemas que são muito próximos aos nossos hoje. Né? Então, começaria pelo On the Road. Muito obrigada. Eu também acho que esse livro, para começar, eu sempre indicava para os meus alunos do primeiro ano. Então, eu fico feliz de você também ter pensado nele. E é tão bom te ouvir, né, Gabriel? É tão bom né, ter aqui no canal e sempre com ideias e quem sabe a gente conversa um pouco mais sobre alguns detalhes num outro vídeo, tá? Sim. E eu tenho que te agradecer, deixo meu abraço e nesses tempos tão difíceis, né? Tão bom poder estar juntos e Sim. falando sobre literatura, né? Tão importante, né? No momento em que a gente vivencia a crise das humanidades, né? Eu acho que a gente mais do que nunca tem que marcar o espaço, né? Marcar a importância do nosso papel. Sim. Estamos aí e temos que continuar, né? Sim, eu que agradeço pelo convite. Eu já falei, né, Nena? Convidou para falar, eu vou, porque quando a gente tem oportunidade nessa vida de falar publicamente do que a gente gosta, do que a gente faz, né? E também do nosso trabalho, né? Que é um trabalho que ele não é percebido no imediato, né? Assim, você forma uma geração de leitores, uma formação de pessoas, né? Pensando em problemas, e você talvez morra e não veja o resultado disso em gerações, né? Você vê um caquinho aqui, um caquinho ali, e isso é importante, né? Quer dizer, continuar fazendo esse trabalho de divulgação, de discussão da literatura, porque sem isso não tem vida, né? Sem isso é um cemitério, né? Então, eu Mas fico eu muito acho que a feliz. gente, da nossa maneira, a gente faz, né? E tem que acreditar que vai chegar no momento que atinge, nem que seja um, dois, né? E a rede Sim, vai aumentando.
Mas aí que tá, né? Eu não duvido que essas coisas aconteçam. Eu só acho que o nosso trabalho, ele tem uma coisa assim, você dá aula para 40 alunos e você não toca 40 alunos. Você toca 2, 3, 4, 5, de vez em quando 10, né? Um vai te odiar, o outro vai, né? O seu trabalho vai ser criticado por uns, vai ser acolhido por outro, né? Então é um trabalho que ele não, se você for medir em termos de sucesso, como se faz com outros trabalhos, né? Você publica, é fácil medir o sucesso de uma coisa comercial, né? On the Road vendeu não sei quantas mil cópias, é um sucesso, né? O nosso não, o nosso é um trabalho cujo sucesso a gente não vê imediatamente, né? Inclusive, os alunos que passaram por dificuldades ou leram e não entenderam, né? 5 anos depois estão falando, poxa, aquela aula, agora eu entendo, né? Então, é nesse sentido, né? Quer dizer, a gente está muito apegado a essas coisas que aparecem imediatamente para nós, né? Então, fazer esse trabalho aos poucos de conversar aqui, conversar ali, apresentar um livro, discutir o valor disso é inestimável, né? E inquantificável. É que, né, a educação, né, ela requer tempo, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está numa época em que o que acontece é que as pessoas querem os resultados imediatamente, né? E daí não funciona, né? E leitura requer tempo, requer isolamento, né? Você tem que se isolar, você tem que se dedicar, né? E as pessoas querem, né, apenas o imediato, né? Essa leitura rápida, o Sim. clique vai, né? Uma coisa que eu acho curioso, né, na nossa profissão, é que constantemente os alunos reclamam assim alguma coisa tipo, professor, eu li, mas eu não entendi o texto, né? Como se fosse um problema nosso, né? Você escolheu o texto que eu não entendi, como assim, né? E aí eu fico pensando, acho que as pessoas estão tão acostumadas a ler e já entender a coisa, né? Que aí você se torna uma espécie de, assim, então você não serve para nada, porque eu li esse texto e não entendi, né? Ou eu estou ouvindo o que você está dizendo, mas não entra nada na minha cabeça, né? Essa coisa Eu meio, acho que né? está faltando os alunos entenderem o desafio, né? É, Na verdade, os alunos e a sociedade, né? Porque vamos concordar, né? sim, Esse sim. ataque às humanidades, essa situação instável, tudo, tudo se movimenta em torno de uma ideia estúpida, né? De que esse trabalho não significa nada porque não dá para medir, quantificar, né? E mesmo, né? Cá entre nós, né? Entre nós, a gente já está vivendo essa coisa do trabalho quantificável, né? Então, Mas eu não consigo. a sociedade já está pagando, né? É, eu Já, não consigo medir, Nena, qual é a contribuição efetiva do meu estudo sobre Kerouac para a sociedade. Mas eu tenho certeza de que sem professores e sem esses trabalhos, né, não tem como educar as gerações vindouras e fazê-las pensar nos próprios problemas e também, né, aprimorar o gosto e a noção, o sentido da vida para essas pessoas também, né? Eu vejo muito isso, assim, às vezes o aluno agarra na literatura ali e ele encontra um sentido para a vida. E é por isso que a gente é perigoso também, né? Que tem gente que não gosta da gente. Ensina para o aluno alguma coisa que está lá no livro, que a pessoa julga que não é a visão de mundo dela, né? Então, o professor tem que passar por isso, né? A gente tem que começar a mostrar para as pessoas que não tem um efeito imediato, né? O efeito é manter isso vivo, porque é isso que é a vida, é como diria discutir, o Foucault, ler, né? O Foucault já diria, né, que a literatura ela não morre porque a gente tem que estar reescrevendo, né? Então eu é, acho que a gente poderia adaptar, né? A gente não pode perder essa vontade, esse ânimo, né? Essa energia que nos move, porque eu acho que a gente está num momento que está todo mundo tão
desiludido, né? Eu acho que assim, essa é a parte, né? Eu acho que às vezes a gente é vencido por essa força negativa, né? Que é colocada em cima do professor. E eu sempre Sim, digo, é nesse momento que a gente tem que se tornar forte, né? Porque sem o professor não há nenhum outro profissional, sim, né? exatamente. E eu acho que E é por isso hoje, mais do que nunca, a gente tem que acreditar nisso, né? E também se impor, né? Porque às vezes eu acho que também a gente tem que assumir isso, né? Às vezes tem um lado negativo, né? Porque você vai ser apedrejado, né? Se você não concorda com certas opiniões. Mas é o risco, né? Estamos numa profissão de risco, sim. correndo risco, né? É Enfim, desde o Platão, né? Já queria expulsar a gente da República, né? justamente. O duro é que agora não vai ter nem República para ser expulso. Gabriel, Imagina, você imagina um rei filósofo no Brasil? É. mas que ótimo. Gabriel, foi um prazer enorme falar contigo. Vamos Obrigado. continuar essa conversa em outros momentos, né? E quero ouvir também da sua pesquisa atual também, estou super curiosa, tá? E Vamos falar. um beijo e até o próximo. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.